Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, num dos maiores segredos da era moderna. Uma infraestrutura tão vital que o nosso mundo simplesmente pararia sem ela, mas que para a maioria de nós permanece quase que totalmente invisível. Pensa bem, quando falamos em internet, o que de fato vem à cabeça? De onde é que vêm os nossos e-mails, os vídeos que a gente assiste, ou até as transações financeiras que fazemos online o tempo todo? Pois é, a maioria das pessoas logo imagina a tal da nuvem, né? Aquela ideia meio etérea de dados flutuando por aí. Ou, quem sabe, uma rede de satélites girando ao redor da Terra. Mas a verdade é muito mais física e, olha, bem mais surpreendente. A realidade é que os satélites têm um papel bem pequeno nisso tudo. A verdadeira espinha dorsal do nosso mundo digital, a internet de verdade, não está no céu. Ela está no fundo do oceano. É isso mesmo, mais de 97% de todo o tráfego de dados entre continentes passa por uma rede gigantesca de cabos submarinos de fibra ótica. Vamos parar um pouquinho para pensar nesse número. Mais de 97%. Isso quer dizer que quase tudo, chamadas de vídeo internacionais, transações bancárias, segredos de Estado e até os vídeos de gatinhos, tudo isso viaja fisicamente pelo leito do oceano em pulsos de luz. E o impacto econômico disso é astronômico. Essa rede invisível transmite mais de 12 trilhões de dólares em transações financeiras, todos os dias. A economia global literalmente flui por dentro desses cabos. Então, vamos deixar isso bem claro. A tal nuvem não é uma nuvem. Na verdade, é uma rede global de data centers gigantescos, todos conectados por centenas de milhares de quilômetros de cabos físicos que atravessam as profundezas mais escuras do nosso planeta. Essa citação resume perfeitamente o tamanho da importância dessa infraestrutura. Não é um luxo, é a base da nossa sociedade conectada. Mas é aqui que a história fica ainda mais bizarra. Quão forte é essa rede que sustenta o mundo inteiro? Exatamente, a grande artéria da nossa economia digital que cruza milhares de quilômetros de oceano tem, na maior parte do tempo, a espessura de uma simples mangueira de jardim. Parece uma coisa incrivelmente frágil, não parece? Essa imagem mostra a engenharia incrível que existe dentro daquela mangueira. Dá para ver as várias camadas de proteção, isolamento, fios de aço, cobre, tudo isso para proteger o núcleo, que é a parte mais vital. E bem no centro de tudo isso está a fibra ótica. Um fiozinho de vidro puro da espessura de um fio de cabelo. É quase inacreditável pensar que a imensa totalidade da comunicação global passa por algo tão delicado assim. Bom, com essa fragilidade toda, qual seria a maior ameaça? Ataques terroristas, monstros marinhos? Não. A maior ameaça, de longe, somos nós mesmos. Cerca de 70% de todas as falhas nos cabos são causadas por atividade humana. E os culpados são coisas surpreendentemente comuns. A gente não está falando de espionagem ou sabotagem, mas sim de âncoras de navios e redes de pesca que, quando arrastam no fundo do mar, acabam cortando essas artérias vitais do nosso mundo. E aquela famosa história dos tubarões que atacam a internet. Então, é verdade que já foram vistos mordendo os cabos, talvez por causa dos campos eletromagnéticos que eles emitem, mas na real isso é extremamente raro. A blindagem dos cabos mais modernos já resolveu esse problema. A ameaça de verdade, como a gente viu, vem das âncoras e das redes de pesca. E aí está o ponto crucial. Uma única ruptura de cabo pode ter consequências imediatas e devastadoras no mundo real. Quando o cabo que ligava a nação de Tonga ao resto do mundo foi rompido por uma erupção vulcânica, o país ficou quase totalmente offline. Caixas eletrônicos pararam de funcionar. A economia simplesmente parou. Isso mostra o quanto a gente depende dessa rede tão frágil. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante. A gente construiu o nosso mundo inteiro em cima de uma infraestrutura que tratamos como se fosse garantida. Mas no fim das contas, está tudo conectado por um fio fino, lá no fundo do oceano. Sabendo disso, a questão não é só como a gente protege essa artéria vital, mas será que estamos realmente preparados para o dia em que ela se romper?